pensamento isola, mas também ilumina, pois quem vê além da superfície carrega a solidão de enxergar verdades que o mundo prefere ignorar. Existe uma forma particular de sofrimento que habita aqueles que possuem uma percepção aguçada da realidade, uma angústia que não se manifesta através de lamentos ou súplicas por compaixão, mas que se instala discretamente como uma força gravitacional que comprime constantemente o espírito. Esta é a aflição daqueles que observam com intensidade excessiva, que decodificam as mensagens implícitas nos silêncios, que experimentam as emoções que outros deliberadamente evitam confrontar. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço e pioneiro da psicologia analítica, compreendeu profundamente esta dinâmica. Os participantes trocam observações sobre condições meteorológicas, compartilham rumores recentes sobre conhecidos mútuos, todos demonstrando concordância através de sorrisos automáticos e brincadeiras ensaiadas. O efeito é imediato e palpável. A atmosfera da sala se transforma drasticamente. Os risos cessam abruptamente, as respostas se tornam escassas ou inexistentes. Os corpos se reajustam nos assentos demonstrando desconforto visível. Esta maldição tem suas origens na infância, quando a maioria dos futuros pensadores profundos já demonstra sinais de incompreensão por parte do ambiente ao seu redor. Alguém pigarreia nervosamente, outro membro do grupo tenta desviar a atenção com de qualquer forma. Jung desenvolveu a teoria da individuação, o processo pelo qual uma pessoa integra os aspectos conscientes e inconscientes de sua personalidade para alcançar totalidade psicológica. Contudo, o ambiente externo demonstra resistência a esta riqueza interior. No contexto profissional, eles recebem instruções para aderir rigidamente a roteiros pré-estabelecidos. Nos relacionamentos interpessoais, frequentemente são informados de que sua intensidade emocional é excessiva ou inadequada. Você está percebendo com clareza cristalina. Você está experienciando emoções que outros temem confrontar. Esta capacidade de percepção gera desconforto nas pessoas. Você está observando nuances e padrões que passam despercebidos pelos outros. Não porque suas observações sejam incorretas, mas precisamente porque elas são precisas e reveladoras. Nas plataformas de mídia social, são encorajados a manter apenas uma positividade superficial e constante, representando os aspectos reprimidos, zombaria ou distanciamento social. Não devido à sua personalidade individual, mas devido ao que eles representam simbolicamente, um espelho que reflete tudo aquilo que foi suprimido, negado ou abandonado. Jung denominou este fenômeno como o encontro com a sombra, e a maioria das pessoas demonstra relutância extrema em confrontar sua própria sombra. Portanto, elas rejeitam a pessoa que inevitavelmente a reflete de volta para elas. Negados ou não desenvolvidos da personalidade. Você articula verdades que outros dedicam suas vidas inteiras evitando. Você dirige luz para as sombras que eles mantiveram cuidadosamente enterradas. Você os relembra de que algo fundamental está ausente em suas vidas, e este lembrete é profundamente doloroso porque força um confronto com partes de si mesmos que preferiram ignorar. Os pensadores profundos, frequentemente sem perceber conscientemente, embarcam neste processo de individuação muito cedo, construindo universos complexos dentro de suas mentes. Jung desenvolveu o conceito da persona, a máscara social que utilizamos para navegar no mundo externo, e em vez de receber gratidão pelo cuidado demonstrado, você foi confrontado com silêncio glacial, raiva desproporcional, comunicar uma verdade difícil antes que fosse demasiadamente tarde, ajudá-los a identificar um padrão destrutivo que estava comprometendo sua vida. Pois existe uma discrepância significativa entre sua natureza interior e as expectativas sociais.
ou foi completamente ignorado, como se suas palavras não tivessem sido pronunciadas. Para pensadores profundos, a criação e manutenção desta persona frequentemente requer um esforço extraordinário, tentando resgatar o ritmo anterior. Quando você articula uma ideia complexa ou multifacetada, as pessoas frequentemente interpretam isso como uma tentativa de exibição intelectual. Quando você opta pelo silêncio contemplativo, elas assumem que você está emitindo julgamentos sobre elas. Quando você aborda temas relacionados a trauma ou dor emocional, elas o acusam de dramatização excessiva. Quando você formula questionamentos profundos, elas respondem que você está pensando demais. O ambiente pulsa com uma energia específica, um ritmo superficial que todos parecem ter dominado intuitivamente. Jung articulou esta experiência de forma magistral quando observou que quanto mais inteligente e autoconsciente uma pessoa se torna, mais intensamente ela sofre com a inconsciência generalizada que permeia a sociedade. Esta não é uma observação celebratória sobre superioridade intelectual, mas sim um alerta sobre o preço da percepção aprofundada. Em suas extensas pesquisas sobre a psique humana, ele identificou que quanto mais um indivíduo mergulha nas profundezas de sua própria consciência, mais distante ele se torna da massa que compõe a sociedade convencional. Esta separação não ocorre devido a alguma deficiência ou patologia no indivíduo consciente, mas sim porque a estrutura social predominante demonstra uma preferência marcante pela superficialidade e pela ilusão. Elas se interrogam sobre as razões pelas quais os adultos perpetuam falsidades, questionam por que as regras parecem arbitrárias e carentes de justificativa lógica, investigam por que o amor frequentemente aparenta ser condicionado a comportamentos específicos. Em vez de receberem respostas esclarecedoras que alimentem sua curiosidade natural, elas são confrontadas com instruções para cessarem seus questionamentos, para simplesmente obedecerem sem reflexão, acompanhadas da pergunta frustrante: por que você não consegue ser como as outras crianças? Jung desenvolveu o conceito do inconsciente coletivo, uma camada da psique compartilhada por toda a humanidade, repleta de arquétipos universais. Paradoxalmente, aqueles que conseguem acessar e compreender estes níveis mais profundos da experiência humana, frequentemente se encontram isolados daqueles que permanecem operando apenas na superfície da consciência. É como se a sociedade recompensasse sistematicamente aqueles que se adaptam sem questionar, que se dissolvem na multidão, que assentem sem investigar, que mantêm uma fachada de bem-estar, mesmo quando suas estruturas internas desmoronam silenciosamente. Imagine-se presente em um ambiente social típico, uma mesa de jantar onde a conversa flui em tons descontraídos, pontuada por risadas e discussões aparentemente desprovidas de substância. Então você articula algo genuíno, algo que emerge de um lugar autêntico dentro de você. Algo que não se alinha com a cadência artificial que foi estabelecida pelo grupo. Este momento de desconexão, este pequeno eco de rejeição, este mal-estar silencioso que se instala, ocorre com uma frequência que você preferiria não reconhecer. Em uma estrutura social que não atribui valor à profundidade genuína, possuir autoconsciência elevada não representa uma vantagem sobrenatural, mas sim uma forma de maldição existencial. Durante os anos formativos, estas crianças formulam questionamentos que seus pares simplesmente não elaboram. Consequentemente, elas aprendem o valor da discrição e do silêncio, mas internamente as perguntas continuam proliferando, tornando-se mais refinadas e carregando um peso emocional crescente conforme transitam para a vida adulta. Estes mundos internos são povoados por pensamentos não verbalizados, verdades que permanecem invisíveis para a maioria e sentimentos que nunca foram adequadamente explorados ou compreendidos.
como resultado, eles se recolhem novamente, não por escolha pessoal, mas porque internalizaram as consequências dolorosas de se expressarem autenticamente. A sociedade demonstra temor diante daquilo que não consegue compreender, e os pensadores profundos, por sua própria natureza, permanecem amplamente incompreendidos pela massa. Mas a realidade é que você não está engajado em pensamento excessivo. Jung introduziu o conceito da sombra. É por esta razão que pensadores profundos frequentemente encontram resistência. Você já experimentou a situação de tentar alertar alguém? Você não estava sendo pessimista ou negativo. Você estava sendo real, autêntico, genuíno. Mas a autenticidade representa perigo para um sistema construído sobre ilusões. Elas repetem conceitos que absorveram passivamente, defendem ideias que lhes foram ensinadas sem investigação pessoal, agem baseadas em condicionamento social rather than em compreensão genuína. A realidade não é comercializável da mesma forma que a fantasia. A verdade não entretém da mesma maneira que a ficção reconfortante. E ao fazerem isso, frequentemente perdem a aprovação daqueles que habitam exclusivamente os níveis superficiais da experiência humana. Você tenta diminuir a intensidade de sua luz interior para tornar os outros mais confortáveis em sua presença. Jung acreditava que a resposta residia não em tentar se conformar ou em suprimir sua natureza profunda, mas em abraçar completamente o processo de individuação e encontrar outros que compartilham uma orientação similar toward a autenticidade e profundidade. Você simplesmente nasceu em um sistema social que nunca foi projetado para suportar, nutrir ou celebrar profundidade genuína. Você tenta suavizar suas palavras para não assustá-los com insights que podem ser perturbadores. De não explorarem verdades por si mesmas, de simplesmente absorverem passivamente aquilo que a cultura dominante lhes oferece, sem questionar sua validade, correção ou relevância pessoal. Eles o rotulam como maduro, bem-sucedido e bem ajustado às normas sociais. Mas se você questiona as premissas fundamentais, se você pergunta, por que estamos operando desta forma? Se você declara, isto não parece correto ou autêntico para mim, subitamente você se torna o problema que precisa ser corrigido. Informam-no sobre o que constitui bondade versus maldade, como o sucesso deve aparecer, qual é a forma do fracasso. Mas Jung compreendeu uma verdade fundamental. Você não é nenhuma dessas coisas pejorativas. Você está simplesmente desperto em um mundo que teme a consciência expandida. Ela requer espaço para respirar, silêncio para contemplação, quietude para integração e sombra para contraste com a luz. Quando um pensador profundo entra em qualquer ambiente, ele carrega uma presença específica, uma quietude que não é vazia ou ausente, mas repleta de consciência. Um olhar que não apenas observa superficialmente, mas verdadeiramente vê e compreende. Os pensadores profundos não apenas buscam este espaço contemplativo, eles ativamente o criam em suas vidas. E quando fazem isso, as pessoas ao seu redor frequentemente se sentem desconfortáveis em sua presença. Mas porque operam em uma frequência de consciência com a qual a maioria das pessoas não está sintonizada ou confortável. Elas se sentem verdadeiramente vistas, talvez pela primeira vez em muito tempo, e para aqueles que dedicaram suas vidas inteiras se escondendo de si mesmos, ser genuinamente visto representa uma experiência aterrorizante. Portanto, eles instintivamente se afastam do pensador profundo, não necessariamente por malícia deliberada, mas por autoproteção psicológica básica. Esta não é conexão genuína. Isto é sobrevivência emocional em um ambiente hostil à autenticidade. Você começa a internalizar críticas. Talvez eu seja realmente o problema. Talvez eu seja excessivamente sensível. Talvez eu devesse parar de analisar tanto as situações.
o momento em que você abandona sua profundidade natural. É o momento em que você abandona sua alma, sua essência, tudo aquilo que o torna quem você autenticamente é. Indivíduos corajosos o suficiente para permanecerem despertos, mesmo quando o sono psicológico parece tentadoramente fácil e reconfortante. Você representa esta esperança para a evolução da consciência humana, em um mundo que constantemente instrui você a permanecer emocionalmente entorpecido, a navegar superficialmente através da vida, a seguir em frente, sem processar adequadamente as experiências. Sentir com profundidade torna-se um ato de rebelião contra o condicionamento cultural. Em uma cultura que promove superficialidade, aqueles que abraçam profundidade tornam-se agentes de transformação cultural, não fisicamente, mas mental e espiritualmente. Você entra em qualquer ambiente e imediatamente sente a tensão emocional presente antes que qualquer palavra seja pronunciada. Você ouve alguém falar e não processa apenas as palavras superficiais. Você detecta a dor subjacente que motiva sua comunicação. Você ouve as coisas que eles deliberadamente não dizem. Portanto, se você é um pensador profundo, rebele-se conscientemente contra a pressão para se conformar à superficialidade. E você permanece questionando: por que as pessoas consistentemente se aproximam de mim buscando apoio emocional, mas desaparecem misteriosamente quando eu preciso de alguém para me apoiar? Sua profundidade é um presente para o mundo, mesmo quando o mundo parece rejeitá-la. Você inconscientemente oferece um espaço seguro onde outros podem descarregar suas emoções não processadas, seus traumas não resolvidos, suas ansiedades reprimidas. Eles instintivamente reconhecem sua capacidade de segurar emocionalmente o que eles não conseguem processar sozinhos. Jung nunca desejaria tal sacrifício de alguém, porque ele acreditava que a maior esperança para a evolução da humanidade reside em indivíduos corajosos o suficiente para permanecerem conscientes em uma sociedade predominantemente inconsciente. Esta orientação não torna a vida mais fácil ou mais confortável. Frequentemente, a torna significativamente mais desafiadora, porque você não consegue recorrer ao fingimento como estratégia de enfrentamento. Você não consegue mentir convincentemente para si mesmo. Você não consegue ignorar a sensação de peso no peito quando as coisas não se alinham com seus valores profundos. Quantas vezes você percebeu através da máscara emocional de alguém e optou por não dizer nada, porque intuitivamente sabia que eles não conseguiriam processar ou integrar a observação? Você é instruído a competir constantemente, a obedecer autoridades sem questionamento, a sorrir mesmo quando experimenta tristeza, a ser agradável mesmo quando alguém o desrespeita ou o trata inadequadamente. Você foi recompensado pela criatividade genuína, pela percepção emocional refinada, pelo pensamento filosófico, ou foi recompensado por memorizar respostas corretas, pré-determinadas, por permanecer fisicamente imóvel, por manter silêncio mesmo quando algo dentro de você ansiava por se expressar? Vocês se sentam em fileiras perfeitamente ordenadas, informam-lhes o que pensar, quando falar, o que é certo e errado baseado não em verdade investigada, mas em autoridade institucional inquestionável. Você tenta se encaixar nos moldes sociais estabelecidos, mas inevitavelmente fracassa, porque a verdade possui uma frequência vibratória específica, e uma vez que você aprende a operar neste nível de consciência, torna-se impossível retornar ao fingimento e à superficialidade. Esta observação ressoa profundamente, porque captura uma verdade vivida por pensadores profundos cotidianamente. Esta é a tragédia inerente da consciência expandida. Quanto mais você desperta para a realidade da condição humana, mais isolado você se torna. Torna-se a forma como vivemos nossas vidas diárias.
correndo incansavelmente, navegando superficialmente, nunca parando para formular a pergunta fundamental: isto é realmente o que eu desejo para minha existência? Este medo se cristaliza em cultura, tornando-se a forma como conduzimos relacionamentos românticos, onde a atração superficial é consistentemente recompensada em detrimento de ressonância emocional profunda. Não devido a alguma deficiência pessoal, mas porque a maioria das pessoas ao seu redor permanece em um estado de sono psicológico. A realidade força as pessoas a pensarem, e o ato de pensar genuinamente frequentemente causa desconforto psicológico. Jung observou que a maioria das pessoas não se engaja em pensamento verdadeiro. Elas simplesmente reorganizam seus preconceitos existentes de formas ligeiramente diferentes. Os pensadores profundos, por outro lado, questionam consistentemente. Eles desconstroem estruturas de crenças, examinam suposições fundamentais e reconstroem compreensões baseadas em investigação pessoal. Eles permanecem despertos durante as madrugadas, lutando mentalmente com contradições aparentes, paradoxos existenciais e questões que não possuem respostas fáceis. Eles não buscam aprovação social como objetivo primário. Eles buscam compreensão genuína, conexão autêntica e significado substancial. Jung desenvolveu extensivamente a teoria dos tipos psicológicos, identificando diferentes formas pelas quais as pessoas processam informação e tomam decisões. Os pensadores profundos frequentemente se caracterizam como tipos intuitivos e introspectivos que derivam energia e insights de contemplação interior rather than de estímulo externo constante. Esta orientação natural os coloca em conflito direto com uma cultura que valoriza a extroversão, ação constante e estimulação sensorial contínua. Mesmo assim, você continua tentando estabelecer conexões autênticas. A questão então se torna: como você vive? Para onde você vai? Como você existe em um mundo que demonstra medo diante da própria qualidade que define sua essência? Se você já sentiu que era demais para o mundo, que sua intensidade era inadequada, que suas percepções eram indesejadas, é importante compreender que você não estava incorreto em sua avaliação, nem estava quebrado em algum aspecto fundamental. Jung desenvolveu o conceito de mentalidade de massa, referindo-se à tendência da maioria das pessoas de não pensarem de forma independente. Desde o momento em que você entra neste mundo, recebe um roteiro social pré-escrito. Se você segue este roteiro social fielmente, o mundo aplaude sua conformidade. Eles o rotulam como excessivamente sensível, muito intenso, negativamente pessimista ou dificilmente gerenciável. Considere suas primeiras experiências com o sistema educacional formal. Para a maioria dos pensadores profundos, a escola representa o primeiro ambiente onde eles experienciam o peso sufocante da conformidade compulsória. Jung reconheceu que um sistema educacional que desencoraja a exploração interior genuína é fundamentalmente um sistema construído sobre medo. Medo do desconhecido, medo da verdade, medo da alma humana em sua totalidade complexa. Torna-se a forma como estruturamos ambientes de trabalho, onde status social e produtividade são priorizados acima de significado pessoal e realização autêntica. Jung acreditava firmemente que a alma humana não foi projetada para operar na velocidade frenética que caracteriza a vida moderna. Por que esta reação? Porque foram condicionados culturalmente a temer o silêncio genuíno, a fugir da introspecção verdadeira, a associar quietude contemplativa com preguiça ou inadequação social. As pessoas sentem esta qualidade de presença. É por esta dinâmica que muitos pensadores profundos são erroneamente rotulados como solitários ou estranhos. Não porque possuam estas características intrinsecamente, Jung articulou esta experiência de forma poética e precisa.
A solidão não emerge de estar fisicamente sozinho, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem fundamentalmente importantes para você. Quantas vezes você desejou ardentemente falar sobre algo substancial, significado existencial, trauma transformador, mistérios da vida e morte, questões de propósito autêntico, apenas para ser recebido com um silêncio desconfortável ou conversa superficial que desvia do tópico? Quantas vezes você teve que diminuir radicalmente sua intensidade natural apenas para ser minimamente compreendido ou aceito? Você começa a questionar sua própria percepção. Sobreviver em um mundo que não compreende ou valoriza a profundidade genuína exige um preço psicológico significativo. Mas Jung imploraria para que você resistisse a esta tentação de autotraição. Indivíduos corajosos o suficiente para continuarem questionando, mesmo quando o questionamento causa dor emocional. Entretanto, é importante ser realista sobre as implicações de ser um pensador profundo. Você experiencia tudo com intensidade amplificada. A beleza transcendente, a tragédia devastadora, o caos aparentemente sem sentido, os silêncios carregados de significado. Jung desenvolveu o conceito de enantiodromia, a tendência dos opostos se transformarem um no outro. Se você é um pensador profundo, existe uma probabilidade significativa de que você tenha navegado pela vida questionando persistentemente: por que sempre me sinto tão exausto? De alguma forma, ao final desta interação, você sente como se toda sua energia vital tivesse sido drenada, enquanto a outra pessoa se sente visivelmente melhor, mais calma, mais equilibrada. Esta dinâmica reflete o que Jung identificou como a função natural do pensador profundo como um tipo de continente emocional para outros.